dias fazer uma caminhada. Como a grama tá fofinha, sempre gosto de caminhar por esse campo. Me faz descansar dos dias difíceis no trabalho. Epa, peraí! O que é aquilo ali brilhando ali na frente? Vou chegar mais perto pra ver. Nossa! É um tesouro escondido! Eu encontrei um tesouro! Eu estou rico! Mas eu não posso ficar com ele. Esse campo não é meu. Já sei! Eu vou comprar esse campo. Vou vender tudo que tem e comprar ele. O tesouro será meu. Esse tesouro é mais valioso do que tudo no mundo. Ai, como eu tô feliz! E então, o homem vendeu tudo que ele tinha e comprou um campo com um tesouro, que era o que tinha de mais valioso. Deve ser muito legal encontrar um tesouro. Eu ia ficar muito feliz também. Mas eu não sei se eu entendi essa história, Samuca. Vou te explicar. O tesouro é a nossa salvação. Quando somos salvos por Jesus, temos a promessa de morar com Ele lá no céu. Não é mesmo? Sim, todos vamos morar com Jesus. Então, quando entendemos que o que tem de mais valor é ir morar com Jesus no reino dele, todas as outras coisas perdem o valor. E buscamos viver uma vida para Ele, para deixar Ele feliz. Ah, agora eu acho que eu entendi. Hoje, para mim, ser feliz é seguir a Jesus. E isso tem mais valor do que tudo. Mais do que ter muitos brinquedos ou ter laços mais bonitos. Saber que eu vou morar no céu é o que tem de mais precioso, não é? Isso mesmo, minha amiga. Aquele homem ficou tão feliz por ter encontrado o tesouro, que é a salvação, que nada mais era tão importante. Ai, eu gostei muito dessa história, Samuca. Sabia que você ia gostar. Agora vamos lá. Acho que a vovó já escondeu todos os tesouros. Vamos procurar. Vamos, eu estou animada para nossa brincadeira. A gente vai continuar a nossa série nos Salmos, essa série que já está desde o comecinho de janeiro, e hoje a gente vai continuar lendo o Salmo de número 73. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 73. Se você não tem a sua Bíblia, a gente vai projetar no telão. Meu nome é Mateus, eu sou pastor da Igreja do Redentor. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Para quem não sabe, eu tive que cumprir uma segunda quarentena em 1 mês e meio, né? Essa semana, quarta-feira, eu voltei da quarentena. No mês passado, achei que já tinha pegado Covid, quando a minha esposa pegou, não fiz o teste. E 15 dias atrás eu comecei a ter os sintomas, fiz o teste, e aí realmente eu tive Covid. Então, domingo passado, e durante a semana, né, eu senti muita falta. É muito ruim no domingo você não poder cultuar, você não poder estar na igreja junto com os irmãos. É uma alegria a gente poder estar juntos mais uma manhã. Quando você abre o seu Salmo de número 73, eu gostaria de começar esse momento te fazendo uma pergunta. E você deve responder com sinceridade. Não precisa responder em alta voz, fique tranquilo. Mas responda com sinceridade no seu coração. Em algum momento da sua vida, você já invejou a vida de outra pessoa? Talvez você fale, claro, né, Mateus? É claro. Então vamos ser mais profundo um pouquinho. Em algum momento da sua vida, você já olhou para a vida de alguém que não teme a Deus, que não segue os caminhos de Deus? Sabe aquela pessoa que vive de acordo com o que ela quer, fala contra os céus, faz o que pensa, e você olhou para essa pessoa e no íntimo você pensou assim,
essa vida que eu queria. Esse cara está muito melhor do que eu. Né? Essa mulher, ela é muito mais feliz do que eu. Parece que ele não tem preocupações. Parece que ele não tem dores. Parece que o sofrimento dos mortais não cai sobre a vida dele. Mesmo ele não temendo a Deus, e mesmo eu temendo a Deus, era essa vida que eu queria. Bom, eu creio que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, nós já experimentamos essa sensação no nosso coração. E o salmo que nós leremos hoje é exatamente sobre isso que o salmista, que Asaf, vai falar. Um momento na sua vida que ele experimentou dessa sensação de uma inveja amarga. O microfone está um pouco torto aqui. Uma inveja amarga, uma inveja que o fez sentir e fez agir como um insensato, que o deixou com o coração amargurado, e como ele mesmo fala, que o deixou como um animal irracional diante de Deus. E nessa manhã eu queria falar sobre o perigo que a inveja representa para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida em geral, e como nós podemos superá-la, onde nós podemos achar força para superar, para vencer esse sentimento tão amargo que nos assola constantemente. Afinal, nós somos tentados a invejar a vida de outras pessoas a todo tempo. Todo tempo. Esse sentimento maligno acompanha o homem desde o Éden. Adão teve esse sentimento. E soma-se a isso o fato de nós vivemos num tempo de muito exibicionismo, num tempo de muita ostentação, que você tem que mostrar tudo nas nossas timelines, no Facebook, Instagram, pessoas esbanjando, bombando felicidades, colocando as suas conquistas, exibindo seus feitos. E aí muitas vezes a gente fica, Deus, e a minha vida? Né? A gente tem aquele sentimento. A gente chega a invejar muitas vezes a vida de outras pessoas. E esse sentimento que pode começar de maneira suave, de maneira inofensiva, se ele não for combatido por nós, e se nós não pedimos graças a Deus, se não pedimos a graça de Deus, ele pode acabar nos roubando a nossa fé e nos afastando dos caminhos de Deus. É isso que o salmista vai falar nesse salmo. Então vamos ler junto esse salmo. Eu peço que você se coloque de pé e que nós possamos ler com fé a palavra de Deus nessa manhã. É um salmo longo, então preste atenção. Peço que o Senhor te ilumine a mente. O salmista começa falando assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimentos e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com as línguas se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo.
Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, Pai. Obrigado por esse salmo que foi composto, escrito um dia por uma situação vivida por um homem, tratado à luz da tua palavra, que hoje ele possa se fazer vivo e real nas nossas vidas também, Pai. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, Pai. Que a tua palavra possa vir poderosamente, Deus, e nos tocar no profundo, sondar as nossas intenções. Tira toda a distração de nós, Pai. Apresentamos diante do Senhor, Pai, as nossas preocupações que muitas vezes nos afligem, Pai. Apresentamos diante do Senhor os nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos lave, nos purifique e nos santifique, Deus. Que a tua palavra possa encontrar solo fértil, Pai, no nosso coração. Que sejamos ouvintes que praticam a tua palavra, Deus. Homens sábios, mulheres sábias, Pai. Nós oramos assim, confiantes em teu Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. Esse salmo ele foi escrito por Asaf. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Quem era Asaf? Asaf foi um levita, da tribo de Levi, né? Foi um salmista, escreveu alguns salmos, e ele era encarregado da música sacra, nos dias do rei Davi e do rei Salomão. Asaf foi nomeado pelo rei, um dos reis mais importantes, o rei mais importante de Israel, Davi, para ser o principal líder da adoração que seria realizada no templo de Davi, na arca, porque não havia o templo, e no templo de Salomão, no templo de Salomão. Ele era o que nós falaríamos hoje, cadê o Lucas? Um líder de louvor, né? Ele liderava a adoração ali na arca e no templo. Ele estava, quando foi inaugurado o templo de Salomão, que foi algo histórico para Israel, e naquela inauguração, essa história que está em 2 Coríntios, no dia da inauguração do templo, o templo ficou cheio da glória do Senhor. Teve ali uma presença, sabe aquele culto que tem aquela presença de Deus? Nesse dia teve ali a presença latente de Deus no culto, era Ele que estava ali liderando o louvor junto aos israelitas. Asaf tinha contato com as coisas de Deus. Asaf tinha contato com a glória de Deus. Asaf não era uma pessoa inexperiente na fé. Asaf era um homem vivido da fé. Mas isso não impediu que ele experimentasse essa inveja amarga daqueles homens que não temiam a Deus. Asaf, ele começa o salmo expressando uma certeza. Certamente, ele fala, certamente, ele não tem dúvida, Deus é bom para Israel, para todos os puros de coração. Mas nem sempre o coração dele foi tomado por essa certeza. Em algum momento na caminhada dele, nessa caminhada com Deus, essa certeza deu lugar à dúvida e à desconfiança quanto à bondade de Deus. E o que ele percebeu é que esse sentimento de dúvida e desconfiança estava o levando para um lugar escorregadio. E ele fala, quanto a mim, apesar de Deus ser bom, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. Do que o salmista está falando? Qual que é o motivo pelo qual ele quase escorregou? No versículo 3 ele fala, pois tive inveja dos arrogantes. Quando, olha o verbo, quando vi a prosperidade dele. A inveja nasce no coração de Asaf. No momento que ele tira os seus olhos de Deus, do eterno, do Criador, das promessas de Deus, e coloca os seus olhos nos homens. A partir do momento que Asaf tira os seus olhos de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, e começa a olhar somente horizontalmente, a inveja começa a brotar no coração dele. Invejar a vida de outra pessoa é querer a vida de outra pessoa. Invejar a vida de outra pessoa é você falar assim, Deus, aquela pessoa não merece a vida boa que ela tem,
Eu merecia aquela vida. No fundo, quando nós estamos invejando a prosperidade de outra pessoa, seja ela cristã ou não, seja ela uma ímpia ou não, como nessa situação, quando nós estamos nessa situação, é como se nós falássemos para Deus: Deus, o Senhor não está sendo justo comigo. Eu merecia essa vida. A vida que o Senhor está me dando não é boa o suficiente. Era esse o sentimento, esse foi o sentimento que tomou conta do coração de Asaf. A inveja, ela está no extremo oposto da gratidão e do contentamento. A inveja está desse lado e a gratidão e o contentamento está no extremo oposto. E aí nos versos 4 a 12, Asaf ele começa, depois de falar do que quase aconteceu, ele começa a descrever a vida desses homens. E ele fala: olha, a vida desses homens parece que são imortais, parece que eles não têm dores, parece que eles não têm tristeza, parece que eles não têm problemas, parece que eles não têm boletos para pagar, parece que eles não têm dificuldades. Ele inveja a boa saúde dele. Eles falam: eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. A gente não sabe, talvez ele pode, Asaf, algum dos homens que temiam a Deus, pode ter sido acometidos por uma situação de doença. E isso muitas vezes leva muitos cristãos a perguntarem, né? Deus, por quê? Por que homens tementes ao Senhor são acometidos por situações difíceis? Isso é uma visão distorcida, porque na verdade o mal, ele acontece para todas as pessoas, né? A segunda coisa que ele invejou, a vida tranquila desses homens. Ele fala assim: eles estão livres do fardo de todos. Parece que esses homens não têm problemas. Parece que essas pessoas, parece que eles não têm esses problemas que a gente tem no dia a dia. E a terceira, o sucesso. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Porque eles não têm preocupação, porque a saúde deles vai tudo bem, porque eles fazem o que eles fazem, eles alcançam sucesso. São pessoas de sucesso. E Asaf viu isso e ele invejou no coração dele. Ele invejou. A descrição feita por Asaf da elite do seu tempo, que isso é uma descrição da elite, né, do seu tempo, é quase atemporal. São pessoas, se a gente olhar para os nossos dias, é a mesma coisa. São pessoas autossuficientes, são pessoas independentes, são aquelas pessoas que falam e fazem o que quer, o que desejam. A nossa sociedade admira homens e mulheres assim, né, que falam e fazem e acontecem, não tem pudor, não tem temor, pessoas orgulhosas, pessoas zombadoras, pessoas arrogantes, pessoas opressoras. Essa é a descrição que Asaf faz desses homens. E essa é a descrição também das pessoas dos nossos dias, que vivem longe de Deus, parecem donas de si mesmos e donas do mundo, não tem limite. E não param por aí, essas pessoas falam contra os céus: olha, o céu não existe, Deus não existe, e se existir Deus, se existir céu, eu vou estar lá, porque eu sou uma pessoa boa. Vivem como se Deus não existisse, mas se Deus existir, eles mereceriam os céus. São ousados, são intérpretes, e se tornam referenciais. Asaf fala que as pessoas da sua época começam a beber da palavra dessas pessoas. O que Asaf está falando? As pessoas admiram elas. São as pessoas que se tornam os formadores de opiniões. São as pessoas que se tornam os grandes influenciadores. Olha para os nossos dias, influenciadores dos nossos tempos. Quais são as marcas desses homens, dessas mulheres? São pessoas piedosas? São pessoas reverentes? São pessoas comedidas no seu falar? De maneira nenhuma. São pessoas orgulhosas. São pessoas que batem no peito e falam: eu faço e acontece. São pessoas opressoras, mas a sociedade as tem como modelo. Bebem da sua água, admiram, dão like, segue, compartilha. Então Asaf, ele olhando para esse quadro, ele olha para a vida dessas pessoas que vivem dessa forma, como se Deus não existisse, fazendo tudo, e parece que a vida delas está indo tudo a mil maravilhas, só sucesso. E do outro lado ele olha para a sua vida, ele olha para uma vida que foi levada diante de Deus, e aí ele compara, e aí ele vai descendo ladeira abaixo. Isso é o que acontece na nossa vida, quando nós perdemos de vista o eterno Deus e colocamos os olhos somente no horizontal. Como Paulo fala, se a nossa esperança se limita somente a esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens.
E nisso ele começa a ir ladeira abaixo, e ele começa a se perguntar, o que eu ganhei? O que eu ganhei servindo a Deus todos esses anos? O que eu ganhei mantendo puro o meu coração? O que eu ganhei servindo a Deus constantemente no templo? O que eu ganhei com esse tempo? A pergunta oculta que o salmista estava fazendo ao comparar sua vida com um dos ímpios era: Deus, o que eu ganhei vivendo uma vida de obediência e de piedade durante todo esse tempo? Será que valeu a pena eu viver uma vida reta? Será que valeu a pena eu seguir os teus caminhos? E ele chega à conclusão que não. Versículo 13, ele fala: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia todo sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Seguir a Deus não lhe havia lhe isentado dos problemas da vida. Seguir a Deus não havia lhe dado grandes riquezas. Porquanto, foi tudo em vão. Na sua opinião, foi tudo em vão. Não valeu a pena nada disso. Olha a conclusão. Você vê como que a inveja ela começa com uma cobiça, desejando a vida de outras pessoas, vai descendo, 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 até que chega nesse ponto, onde muitos perdem a fé, onde muitos falam: Senhor, não vale a pena seguir o Senhor, não vale a pena. Agora, essa atitude de Asaf, na verdade, estava desmascarando o seu coração, estava demonstrando as verdadeiras motivações de Asaf. A obediência de Asaf não era uma forma de agradar a Deus. A obediência de Asaf era uma maneira de fazer com que Deus cumprisse os seus desejos, os seus caprichos. A obediência de Asaf era uma obediência interesseira, não era uma obediência desejando a glória de Deus. Quando eu e você, nós nos viramos para Deus e falamos assim: Senhor, eu te servirei, desde que tal coisa aconteça, ou que tal coisa não aconteça. Na verdade, o que nós amamos é essa tal coisa, não é Deus. Nós só estamos usando Deus como meio para conseguir essa tal coisa. Não é verdade? E não se engane, nós somos mestres em fazer isso. E muitas vezes fazemos isso com coisas legítimas, coisas boas. Casamento, profissão, saúde, ministério. Deus, eu te servirei desde que o meu ministério seja um ministério abençoado. Deus, eu te servirei desde que o meu casamento seja o casamento. E aí, se essas coisas não acontecem da forma, nós descobrimos que nós simplesmente estávamos usando Deus para alcançar essas coisas. Aí eu quero te fazer uma pergunta novamente, e você deve parar e pensar consigo mesmo. Existe essa tal coisa na sua vida? O que é essa tal coisa que, se não acontecesse, ou que se acontecesse na sua vida, você viraria para Deus depois de um tempo, talvez servindo ali a Deus há 10 anos, e uma coisa não saiu como você esperava ou desejava, e aí você falaria para Deus: Deus, foi inútil manter puro o meu coração, foi inútil buscar o Senhor, foi inútil ficar santificando a minha vida, buscando o Senhor, guardando o meu caminho na Tua palavra. O que é essa tal coisa na sua vida? O que é a coisa que, se você perdesse, ou que se você não alcançasse, você viraria as costas para Deus? Isso vai revelar o ídolo do seu coração e do meu coração. E, meus irmãos, não se engane, ídolos, às vezes a gente imagina uma coisa ruim, mas ídolos normalmente são coisas boas. Pode ser sua família, como eu falei, pode ser seu filho, pode ser o meu filho, pode ser o ministério, que é algo maravilhoso. Deus, eu quero o meu ministério, eu quero ser usado, mas se o Senhor não me der isso. Ídolos podem ser coisas boas, que nós colocamos no lugar de Deus, e nós só fazemos de Deus uma ponte para alcançar esse nosso objetivo. Alguns anos atrás eu aconselhei um rapaz, ainda quando eu morava no Rio de Janeiro, da minha idade, que estava numa crise de fé terrível. O menino cresceu dentro da igreja, temente a Deus, guardou seu caminho, nunca havia namorado. E aí, chegou nos 30 e poucos anos, não casava, não achava uma companheira, tinha suas dificuldades, e ele entrou numa crise de fé, de falar: foi tudo em vão. A palavra dele era exatamente, a conversa que eu tive com ele, ele falava exatamente: foi tudo em vão, tudo que eu fiz foi em vão, eu devia ter feito tudo ao contrário.
Eu devia ter saído, ter feito tudo, namorado até falar chega, eu devia ter feito tudo da outra forma. Não valeu a pena eu guardar meu coração, não valeu a pena eu buscar Deus. Quem ele amava? A Deus? Deus era suficiente para ele? Claro que não. Deus era um meio dele conseguir esta tal coisa. Ele não conseguia enxergar isso. Isso levou a questionar a justiça e a bondade de Deus na sua vida. E por mais que eu falava, meu irmão, não, Deus tem controle, tudo isso não foi em vão. Foi em vão, foi em vão. E até hoje ele está nessa crise. Voltando ao texto, depois de Asaf fazer toda essa leitura da vida dos ímpios e comparar com a sua vida, Asaf fala que ele tenta entender toda essa situação, mas ele não consegue. Versículo 16, quando eu tentei entender tudo isso, do que ele está falando? Quando eu tentei entender racionalmente por que os ímpios parecem prosperar dessa forma e os justos, aqueles que seguem a Deus, parecem que têm uma vida de sofrimento, ele fala, eu achei muito difícil para mim, eu não consegui compreender essa situação. Racionalmente, Asaf não estava conseguindo entender essa situação, não fazia sentido para ele, mas de repente, versículo 17, versículo central do texto, acontece algo que muda toda a visão de Asaf. Esse de repente de Deus, né? É algo maravilhoso. Um ponto de mudança, uma chave que gira, a ladeira abaixo começa a subir pela graça de Deus, o caminho desviado começa a ser endireitado. Ele fala no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Mais uma vez, até que, depois ele não conseguir compreender, entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O primeiro passo para nós sairmos desse buraco de ressentimento, de inveja amarga, é a adoração. É a adoração. O salmista, ele entra no santuário de Deus. E aí temos que tomar cuidado, porque tem algumas igrejas que colocam aqui santuário, não é nada disso. O santuário atenha-se à presença de Deus, ele entra na presença de Deus, ele tem ali um relacionamento com Deus, ele é tocado pela presença de Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro. Gente, muitas coisas nós não compreenderemos somente cognitivamente, somente no racional, nós precisamos provar de Deus, é por isso que a Bíblia fala, provai a Deus e veja que Ele é bom. Muitas coisas não serão resolvidas no nosso coração simplesmente com pensamentos, raciocínios lógicos. Precisa da inteireza do nosso ser tocados inteiros por Deus. De repente, aquela visão míope que Asaf tinha, aquele peso nas costas dele, aquela amargura, aquela opressão no coração dele foram embora. Acabou, ficou leve, a sua visão ficou clara. Ele percebe que Deus é suficiente. Ele percebe o quão tolo ele estava sendo. Ele vê a Deus, gente, isso muda tudo. Ele vê a Deus, isso muda tudo. Eu não sei se você já experimentou essa sensação, eu creio que se você é cristão, você já passou por essa situação, tanto da inveja, mas talvez também sentimentos, temporadas na sua vida, onde o seu coração está amargurado, onde você está com o coração duro, onde nós ficamos pesados. E aí nós tentamos compreender as situações, nós oramos, nós fazemos o que precisamos fazer, nós conversamos com pessoas, olha, eu estou com o coração amargurado, faz meses que eu estou assim, reclamamos, questionamos, e aí um dia a gente está lá no quarto, e aí a gente sente a presença de Deus, tocando nosso coração, é o de repente de Deus, e aí você, 2 minutos depois, a sua visão está totalmente diferente. Todo cristão, é a melhor sensação é aquela quando você está lendo a palavra de Deus, um versículo vai no profundo do seu ser, sonda, como diz a palavra, como uma espada, separa as nossas intenções, sonda o nosso coração, seus olhos se abrem naquele momento. Ou um dia você está na rua, com o coração pesado, e numa situação do dia a dia você sente esse de repente de Deus te enchendo, te restaurando, mudando a sua visão, a sua percepção da realidade. Foi isso que aconteceu com Asaf, o de repente de Deus, até que ele entrou na presença de Deus. Naquele momento, como eu falei, a visão dele começou a ficar clara, e ele começou a ter uma visão realista da vida. Porque quando ele fez essa leitura dos ímpios, ele fez uma leitura de um ângulo somente.
O olhar dele não estava amplo, ele estava olhando somente de um ângulo, somente do ângulo terreno. Isso fez ele enxergar de uma forma míope. Agora não, a visão dele era uma visão a longo prazo, não era uma visão mais terrena e momentânea. Isso fez enxergar que os ricos desse mundo estão a caminho de serem pessoas eternamente pobres sem Deus. Isso fez enxergar que os famosos, as celebridades, os influenciadores, que tanto recebem aplausos, são aclamados no nosso tempo, que se não se arrependerem, serão eternamente ignorados na presença de Deus. Ele teve uma visão realista do mundo. Veja como ele descreve agora, aquela descrição perfeita que ele faz no começo, agora ele descreve 18 a 20. Certamente os põe em terreno escorregadio e faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Todo o poder, todo o glamour, toda a riqueza desse mundo, sem Deus, é como um sonho. Agora ele tem a visão realista da vida. Toda a riqueza, todo o glamour, tudo o que esse mundo oferece sem Deus é um sonho, de repente vai. Se vai, é assim. Perceba, a vida dos grandes homens sem Deus é um sonho. E Asaf também não só tem uma visão realista agora dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, mas ele passa a ter uma visão correta de si mesmo. Um momento na presença de Deus e o seu coração foi realinhado, a sua visão foi calibrada, ele não tem mais espaço para autopiedade diante de Deus. Não tem mais espaço para ficar choramingando diante de Deus. Na presença de Deus, ele entende que ele é muito mais pecador do que ele imaginava. E que logo, tudo o que ele merecia era graça, era misericórdia de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele se sentindo amado ali na presença de Deus, ele descobre que ele é muito mais amado do que ele poderia imaginar. É isso que acontece conosco, né? Quando nós estamos na presença de Deus, enxergamos as profundezas do nosso pecado, como que tudo que nós recebemos é graça, e ao mesmo tempo enxergamos quanto Deus nos amou por nos aceitar assim. Na presença de Deus também não tem espaço para autojustificação, não tem espaço para ficar falando, Deus, mas eu fiz isso por causa disso. Na presença de Deus acontece a adoração, como nós falamos, e acontece a confissão. Versículo 21, Asaf confessa o pecado dele. Ele fala, Deus, quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, eu agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Asaf não mais racionaliza seus pecados. Quando nós estamos na presença de Deus, a gente não fica racionalizando, a gente não fica justificando os nossos pecados. Nós somos levados à confissão. Nós somos levados a uma confissão, porque é um ambiente de amor, é um ambiente de aceitação incondicional. Então nós não precisamos mais ficar justificando diante de Deus. Deus, eu fiz isso por causa disso. Eu sou plenamente amado e aceito diante de Deus, então eu posso confessar. E ele percebe que ele estava tão errado quanto os ímpios, porque os ímpios desprezavam a Deus e viviam da forma que eles queriam, e religiosos. Asaf estava usando a religião para ser aceito diante de Deus. Eu tenho feito tudo, eu tenho servido no templo, e o que eu ganhei, Deus? E o que o Senhor me deu? O coração dele é desmascarado. Estava tão errado, carecia da graça de Deus, assim como os ímpios, aqueles que não temiam a Deus. E aí então ele tem agora uma certeza renovada em Deus. Leia comigo versos 23 a 26, já caminhando para o final. Veja que beleza nas palavras de Asaf, depois de passar um momento na presença de Deus. Ele fala assim, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que coisa maravilhosa! Asaf está certo agora que Deus o guiará. Isso nos faz lembrar da Paulo falando aos filipenses, quando ele fala, olha, eu estou convencido, filipenses,
que aquele que começou a boa obra na sua vida, em vocês, ele é fiel e justo para completar até o dia de Jesus Cristo. A imagem que Asaf pinta é de Deus segurando a sua mão, guiando os seus passos nessa terra, na nossa vida turbulenta, até o caminho, até a porta, até a entrada dos céus. E aí, depois de Deus fazer todo esse trajeto, nos segurar na mão, nos aconselhar, Deus nos recebe com honras no céu. A honra que é de Jesus. Essa é a visão, essa é a certeza. Asaf agora tem a certeza de que a sua jornada está seguro. E aí ele fala, olha, pode cair o mundo, meu coração pode desfalecer, meu corpo pode desmanchar, ainda assim, eu estou seguro em Deus. Ainda assim, eu não tenho mais nada, ele fala, eu não tenho mais nada além do Senhor. A quem tenho nos céus, senão a ti, Deus? É a pergunta dele. A quem tenho eu nos céus, além de ti? Asaf experimentou a presença de Deus ali. Asaf teve uma experiência. E aí ele fala, Deus, nos céus eu não me importo com ruas de ouro, ruas de cristais. Ah, Deus, nos céus eu não me importo se eu vou ver meus entes queridos que foram para lá antes de mim. Muitas vezes a gente acha, né, que as pessoas que subiram, que morreram com Cristo, estão hoje nos céus, estão olhando para a gente hoje carinhosamente, olhando por nós. As pessoas que estão nos céus estão extasiadas com a presença de Deus, submersas na glória de Deus. Quem olha por nós é Deus. E Asaf está falando, Deus, nos céus, apesar de ter, ruas de ouro, ser coisas belas, apesar das pessoas que eu quero ver, o Senhor me basta no céu. Se o Senhor me basta no céu, o Senhor me basta nessa terra. O Senhor me basta aqui. Essa presença maravilhosa que eu experimentei, que mudou a minha visão, é o que eu quero para a eternidade inteira. É o que eu quero experimentar para sempre. Gente, o que faz do céu o céu é porque Deus está lá. Não era qualquer outra coisa. É porque Deus está lá. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa sociedade gosta de pintar o céu como um negócio assim, né? Chato. Quem já não ouviu uma piadinha, né? Eu não quero ir para o céu não, porque lá é chato, lá vai ficar... A Bíblia descreve os céus como uma grande festa de casamento. Bodas, eternamente, alegria. A vida na glória com Deus bastará para curar todas as feridas dessa terra, para dar as respostas para tantas perguntas que nós não sabemos e que talvez nós morreremos sem compreender. Mas lá nos céus nós receberemos essas respostas de Deus, temos promessas de Jesus quanto a isso. Nos céus nossas lágrimas serão enxugadas por Cristo. Isso é maravilhoso. Nos céus não haverá dor nem sofrimento, não haverá pecado, teremos uma comunhão perfeita com Deus, completa, eterna. A vida do céu será uma grande festa, uma grande celebração. Nós devemos desejar por esse tempo, devemos desejar os céus porque Deus está lá, porque Cristo está lá. Veremos o face a face, não mais como nós vemos hoje, com o rosto tampado. Veremos Cristo face a face, aquele que nos amou, aquele que nos redimiu, aquele que se entregou por nós. A maior beleza desse mundo. Eu quero concluir dizendo que o caminho para viver uma vida livre da inveja que tanto nos assedia, diariamente. A inveja nos assedia diariamente, não é uma vez por mês, não é uma vez a cada 6 meses, ela vem diariamente no nosso coração, constantemente. O único caminho capaz de nos livrar dessa inveja é uma vida satisfeita em Deus. É uma vida satisfeita em Deus. A inveja tem a sua raiz na falta de contentamento em Deus. A inveja, ela somente revela um problema mais profundo. A inveja é o fruto. O problema profundo, a raiz, é que nós não estamos nos satisfazendo em Deus. Portanto, o caminho para vencer a inveja é encontrado na satisfação de Cristo, na presença de Cristo. Quando nós estamos cheios de Jesus, quando nós estamos nos deleitando na sua palavra, quando nós estamos experimentando a Cristo, nós temos a sensação como de Asaf, Deus, o que eu tenho mais no céu além de ti? Deus, o que mais eu quero nessa terra? Deus, se eu não tiver a riqueza das pessoas dessa terra, se eu não tiver toda a beleza, todo o glamour, todo o corpo, tudo que o mundo tanto deseja, não tem problema, Deus, eu tenho a ti, eu tenho a Cristo, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Eu queria fazer um desafio. Não precisa levantar, não vai precisar dar oferta, pode ficar tranquila, tá? É um desafio em relação ao que nós estamos falando.
Nós vivemos um tempo onde os nossos olhos estão constantemente fixos nos nossos smartphones, né? Para começar de mim, ali o dia inteiro, rolando o feed, vendo timeline das pessoas, os nossos olhos estão constantemente fixos nas coisas temporais. E se nós vivemos assim, nós não devemos esperar algo muito diferente do que Asaf. Em pouco tempo, nosso coração será tomado por uma inveja amarga, nós estaremos questionando Deus, por que nós estamos passando por dificuldade, enquanto outros não estão. E o desafio que eu quero fazer é que você considere, esse é um desafio pessoal, gente, considere reduzir o seu tempo de exposição às mídias sociais. Que toda vez que você estiver ali olhando a vida de alguém, que você vê que você cobiçou seu coração, aonde você estiver, se pudesse dobrar seu joelho, orar diante de Deus, fazer uma oração, falar: Senhor, seja suficiente para mim. Deus, me ajude que os meus olhos estejam postos no Senhor. Me ajude a olhar para as coisas eternas e atemporais. Não me deixe ficar olhando somente para as coisas desse mundo. Até que o seu coração vai começar a ser tomado cada vez mais por essa alegria. A sua satisfação vai estar cada vez mais em Deus. Talvez, se você tem a oportunidade, o tempo ali que você separa para ficar ali olhando a vida das pessoas que nós temos, separar esse tempo para fazer uma leitura da palavra de Deus, orar, experimentar a presença de Deus, porque senão nós nunca seremos pessoas satisfeitas. Viveremos amargamente, viveremos invejando o nosso próximo. Que nós possamos nos deleitar em Deus, que nós possamos nos deleitar no Cristo que nos amou e que fez um caminho para nós seguro até Deus. Talvez, se você se encontra com esse coração amargurado, duro, pode ter certeza que você tem, se você é cristão, e se você hoje tem esse desejo, você pode entrar com confiança na presença de Deus, graças a Cristo, que Ele fez, o caminho seguro que Ele fez para nós. Eu queria terminar lendo uma passagem em Hebreus, capítulo 10, 19 a 22, e depois a gente vai orar, a gente vai partir para um momento de ceia. Eu queria ler esse texto e que você meditasse nas palavras desse texto. O autor de Hebreus diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. De quem ele está falando? De Cristo. Cristo abriu o caminho com seu próprio corpo, é o nosso sacerdote. Ele continua: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água. Sua consciência está culpada? Seu coração está pesado? Precisa ser banhado no sangue de Jesus? Nós temos um caminho aberto até Deus. Enquanto nós partimos para um momento de ceia, João Mauro pode se colocar aqui, eu queria que você fechasse seus olhos e que você orasse ao Senhor, que você fizesse a declaração do salmista: Deus, a quem tenho eu nos céus além do Senhor? Deus, a quem tenho eu nessa terra além do Senhor? Se você precisa confessar pecado, falar: Senhor, eu tenho agido como um irracional na Tua presença, eu tenho olhado somente para as coisas temporais desse mundo, isso tem me feito mal, isso tem me causado uma inveja. Eu não tenho encontrado satisfação no Senhor. Deus, eu não sei qual foi a última vez que eu me deleitei na Tua presença. Queria que nesse momento você orasse ao Senhor. Existe um caminho aberto por Cristo, seguro, foi aberto pelo próprio corpo de Cristo rasgado naquela cruz. O sangue derramado nos possibilita chegar diante da presença de Deus como filhos aceitos e amados. Faça essa oração para o Senhor. Se falta prazer em Deus, falta satisfação, peça: Senhor, me dê satisfação, me dê prazer em Ti, Cristo. Me faça enxergar toda a beleza que há no Senhor. Me faça enxergar que no Senhor eu tenho delícias eternas.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez um caminho pela qual nós podemos nos achegar constantemente diante do Senhor. Obrigado, Cristo, obrigado, obrigado, porque quando os nossos corações estão duros, o Senhor é poderoso para o quebrantar. Nós somos Asaf, Deus, nós somos como Asaf, Pai, constantemente olhando ao nosso derredor, Pai, constantemente olhando para as situações, Deus, invejando, Deus, as coisas dessa terra, Deus, valorizando mais as coisas desse mundo do que o Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos lava, nos purifica, nos dê uma visão realista desse mundo, Pai. Nos ajude a colocar nossa esperança no que é eterno, Deus. Nos ajude a encontrar satisfação em Ti.